Vamos falar um pouquinho hoje sobre os padrões de interação entre os casais. Já parou para pensar que na maioria das vezes, é, ou você se relaciona sempre com aquele mesmo tipo de pessoa, repete os mesmos ciclos. Por exemplo, às vezes você vem de relação em relação, vivendo traições, mentiras. é, já parou para observar esses padrões de interação dos seus relacionamentos mesmo? Vamos olhar para isso hoje? Vamos aprofundar um pouquinho? Claro que antes da gente começar, vamos colocar a nossa atenção, que esse momento sirva para aumentar o seu nível de consciência, te tirar do escuro e aproveitar para te dizer que o método Mulher Plena e Realizada está com condição especial. Então, clique aqui no link e já garanta o seu acesso para você realmente ressignificar suas marcas emocionais, ativar a sua identidade, olhar para as dinâmicas do seu relacionamento e ativar o seu propósito. Então, vamos começar? Na maioria das vezes, ou nos atraímos por características que ainda não foram desenvolvidas em nós. Por exemplo, eu sempre me atraio por aquele tipo de homem que é confiante, que tem aquele instinto ali de confiança. Já parou para pensar que às vezes lá você ainda não desenvolveu essa autoconfiança em si mesma? Então, às vezes, nos atraímos por aquilo que ainda não foram desenvolvidos em nós. Se eu tô sempre me atraindo por aquela pessoa que é confiante, muito provavelmente a minha autoconfiança ainda não foi desenvolvida. Outro caminho que pode acontecer também é de entrarmos naquele padrão daquilo que é familiar. Então, assim, é, mesmo que seja doloroso, né? Eu sempre me relaciono com pessoas que me traem. Então, assim, já parou para pensar que às vezes eu só me relaciono com aquilo que é familiar? Então, é porque eu conheço aquele caminho, então eu escolho seguir por ele, mesmo ele sendo difícil, mesmo eu já tendo sentido muita dor naquele caminho. Então, eu escolho seguir ele porque ele é familiar. Então, existe aí uma repetição de padrão, de ciclo repetitivo aí. Então, a gente precisa olhar para isso, para entender e realmente ressignificar, quebrar isso. E, tendo feito essa introdução, vamos aprofundar. Então, assim, aquela. Você é aquela mulher que tem a ferida emocional de rejeição, é, aquela mulher que tem a ferida emocional de rejeição, ela vai se sentir atraída por que tipo de parceiro? Às vezes aquele parceiro que é indisponível, aquele parceiro que é indiferente, que é frio, que é distante emocionalmente. Olha aí para sua realidade. Será que você está se percebendo nesse movimento, nessa dinâmica? E o que que faz, como que é a dinâmica desse padrão de interação? Quanto mais o outro se afasta, mais eu tento provar o meu valor para ele. Será que você está se percebendo assim? Será que você está vivendo isso aí hoje? Então, assim, vamos aprofundar. Por exemplo, eu não tenho a ferida de rejeição, mas eu tenho de abandono. É, Antes da gente passar para a ferida de abandono, eu quero te dizer que eu já estive aí nesse lugar de, às vezes, me perceber na ferida de rejeição, de me sentir atraída por, às vezes, aquela pessoa mais fria emocionalmente, mais distante, e acabar entrando nesse lugar de querer provar o meu valor a qualquer custo. Como que eu ressignifiquei isso dentro das minhas relações, dentro do meu relacionamento? Eu olhei para as minhas marcas emocionais, eu ressignifiquei elas. Então, fica aqui comigo, vamos tentar aprofundar, vamos passar para as outras feridas. Mas se você sentiu que aí tá na hora de dizer um chega, de dizer um basta, o método Mulher Plena e Realizada vai te conduzir por todo esse percurso, para que você possa realmente viver o seu extraordinário. Então, eu tenho a minha ferida de abandono, né? Meu pai foi distante emocionalmente e isso gerou marcas em mim. Por quem que eu vou me sentir atraída? Dentro da ferida de abandono. Por pessoas que são instáveis e que têm dificuldade de priorizar a relação. Que são, como assim? Pessoas independentes. Aquela pessoa que às vezes tem aquela independência.
aquela pessoa que realmente não consegue estar 100% ali naquela relação. E o que que isso faz com você? É, você acaba desenvolvendo uma dependência emocional. Medo de perder o outro, medo de, às vezes, ser abandonada por aquele outro. Será que você está vivendo essa dinâmica na sua relação hoje? Às vezes você vem, carrega uma marca em você de abandono e às vezes só se relaciona com aquelas pessoas que são independentes, que às vezes têm dificuldade de priorizar a relação. E o que que isso faz com você? Uma dependência emocional, um medo constante de perder o outro. Como que eu desmistifico isso na minha vida, na minha relação? Olha para suas marcas emocionais, tá? E o método Mulher Plena e Realizada vai te ajudar a acessar esse lugar. Quem tem a ferida de humilhação, o que que acontece? Às vezes se sente atraída por aquelas pessoas críticas, por aquelas pessoas controladoras que assumem uma posição de superioridade. Será que você tá assim? E como que fica a dinâmica da relação? Aceita mais do que aquela pessoa assim que aceita o mínimo, não consegue colocar limite. E aí? Será que você se percebeu nesse movimento, nessa dinâmica, nessa relação? Quem traz consigo a ferida de traição, quem já viveu, tem essa marca, né, de passar por uma traição, de viver uma traição, de ser traída, essa pessoa vai se sentir atraída por que tipo de pessoas? Aquelas pessoas mais sedutoras, imprevisíveis, que às vezes gostam ali de manter o controle. E o que que isso vai fazer com a dinâmica da relação? Vai te deixar sempre em estado de alerta, dificuldade de confiar, vai querer a todo custo ter o controle ali da relação. E aí? Será que você está se percebendo assim hoje? A ferida de injustiça. Às vezes você vai se sentir atraída por aquela pessoa que é exigente, perfeccionista, que é emocionalmente rígida. E o que que isso vai fazer com a relação? Você vai estar dentro dessa relação buscando aprovação a todo custo, buscando perfeição. Será que você está se percebendo assim? Ah, eu me identifiquei, eu só me relaciono com pessoas desse sentido, nesse nível. Eu percebi essa dinâmica na minha relação, o que que eu faço? Olha para suas marcas emocionais, ressignifica elas. E para isso, o método Mulher Plena e Realizada vai te conduzir, vai te ajudar, para você viver um momento de reprogramação. Eu quero te trazer um exemplo prático, né? Como que seria isso na prática, né? Na vida real, na clínica? Quais os exemplos que você tem da clínica? Então, por exemplo, se um parceiro ele tem a ferida de abandono e a outra parceira tem a ferida de rejeição, qual que vai ser o padrão? Então, um vai sempre estar ali buscando proximidade, cobrando, exigindo, e o outro vai estar sempre se afastando quando se sente pressionado. Será que você já observou isso aí na sua relação? Será que esses padrões interacionais estão fazendo sentido aí para você? Esse é um conteúdo bem profundo. Talvez se você não tiver, às vezes, consciência de como tá a sua relação, talvez você não vai conseguir perceber. Mas olhe para isso no sentido, assim, de que não existe relação transformada sem antes eu me transformar primeiro. Então, muitas das vezes eu tô ali, eu quero transformar o meu relacionamento. Eu quero que ele mude. A mudança começa em você. Tá, mas assim, esses padrões, eles definem a minha relação, a minha vida? Não, eles influenciam as suas escolhas, a sua interação. Então, pode ser que às vezes você esteja aí repetindo o padrão, repetindo ciclos de relação para relação, ou às vezes até mesmo dentro da sua própria relação, que você tá aí há anos. Às vezes lá no início, você se atraiu, né, por ele, por características que às vezes não tinham sido desenvolvidas em você, ou às vezes por aquilo que às vezes era comum, era familiar. E aí você entrou nessa relação e ficou aí por anos. Eu tenho exemplos práticos na clínica de que quando a mulher realmente ressignifica essas marcas emocionais,
Tenta entender como se ela tivesse presa antes. E a partir do momento que ela ressignifica as marcas emocionais dela, ela pode simplesmente escolher estar nessa relação e não precisar estar nessa relação. Então, se fez sentido para você hoje, o link tá aqui, o link tá lá na bio também. Tô te esperando do lado de cá para você realmente viver essa experiência de transformação, de você realmente ativar a sua identidade, ressignificar suas marcas emocionais, olhar para as dinâmicas do seu relacionamento e clarificar o seu propósito de vida. Essa condição especial é por tempo limitado, tá bom? Tô te esperando do lado de cá.